Maia, em manifestação enviada ao Supremo Tribunal Federal, o presidente da Câmara dos Deputados pediu ao ministro Celso de Mello que rejeite uma ação movida por 2 advogados que cobram uma análise imediata dele de um pedido de impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Na avaliação de Maia, o impeachment é uma solução extrema e não há nenhuma norma legal ou do regimento da Câmara que fixe um prazo para que os pedidos de afastamento do presidente da República sejam analisados pelos parlamentares. A decisão pelo arquivamento ou não da ação cabe ao relator do caso, o ministro Celso de Mello. No mês passado, o ministro afirmou considerar prudente solicitar prévias informações ao presidente da Câmara sobre o pedido de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro, apresentado pelos advogados José Rossini Campos do Couto Correia e Tiago Santos Aguiar de Pádua, em março. O pedido é a base da ação que corre no Supremo, movida pelos mesmos advogados que alegam omissão no Legislativo em analisar a abertura do processo de remoção do presidente. Ô Augusto, eu fico com a sensação que parece que o Rodrigo Maia senta em cima desses processos de impeachment e pretende usar lá na frente até como moeda de troca, talvez em busca de cargos ou não, mas fato é que ele se vangloria dessa quantidade enorme de pedidos de impeachment e agora, nesse pedido, ressalta que ele é quem vai saber o tempo certo para tomar essa decisão, né? Sem a menor dúvida, ele vai usar como moeda de troca e também vai usar isso aí como trunfo para garantir a impunidade. Ele quer o apoio do presidente da República, ele quer o apoio dos ministros do Supremo aí para não ir para a cadeia, ou para não ser pelo menos considerado culpado. E é. Alguma fez. A Odebrecht contou o que eles fizeram. Então provas não faltam, ou pelo menos motivos para investigações. Agora, eles sabem, todos os ministros do Supremo, todos os deputados com mais de 5 neurônios, todos os senadores que saibam, que consigam andar e assoviar ao mesmo tempo, eles sabem que não há condições políticas para a decretação do impeachment. Então isso aí também é conversa mole. Eu estou cansado de ouvir conversa fiada dessa turma. Vamos lá, porque eu posso aceitar o pedido de impeachment? Aceite e arque com as consequências. Não vai conseguir o impeachment de jeito nenhum se mantidas as condições de temperatura e pressão atuais. Sem povo na rua não há impeachment. Né? Num período de pandemia, então é que não há ninguém na rua. O Congresso está se reunindo aí à distância. Então fica com essa conversa que são conversas diversionistas. Eles não querem que se fale no essencial, quem roubou e quando vai para a cadeia. Eu não esqueço o que a Lava Jato descobriu, eu não deixo de ser grato ao ex-ministro Sérgio Moro pelo trabalho que fez. Foi o homem que prendeu um presidente corrupto, um ex-presidente da República, mostrando que não importa o cargo que um bandido ocupou, há lugar na cadeia para ele. Então, é isso que me interessa. Eu quero que eles façam o seu trabalho. Conversa fiada a gente já tem demais. Zé Maria. Olha, Augusto, é interessante que os presidentes da Câmara e do Senado Federal, eles estão se dando poderes que a Constituição não confere e que, na realidade, eles não têm. Um presidente da Câmara, como Rodrigo Maia, é mais um deputado. O trabalho dele é coordenar ali os trabalhos. E ele se dá ao direito de prender esses requerimentos. São 31 requerimentos apresentados, 32 requerimentos apresentados até agora. Pois bem, ele não abre e nem arquiva. Porque uma decisão dele, ou de abertura de arquiva, iria desenvolver o processo. Se ele rejeitar os 32 requerimentos, né, os assuntos irão ao plenário, alguém vai pedir, vai apelar ao plenário. E o plenário é que decide. Não é à toa que o regimento diz isso, porque o plenário é o órgão máximo do poder legislativo, tanto na Câmara, como no Senado, como no Congresso. O plenário é que manda, e o presidente usurpa esse poder do plenário não decidindo, né? Não decidindo. E aí não há o que falar. Eu joguei o nome do presidente do Senado
porque ele prende pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal, da mesma forma. Então, o que acontece? Esses advogados, eles apresentaram um requerimento de impeachment do presidente Jair Bolsonaro. O presidente da Câmara engavetou, não disse sim e também não diz não, e fica com isso aí, com essa possibilidade na mão. E aí, o que os advogados querem? Que o Supremo decida, eu acho isso muito interessante, de uma vez por todas, se o presidente da Câmara tem esse poder. Porque se tiver, é um poder muito grande e inimaginável. Ou seja, um presidente da Câmara poderia simplesmente não abrir um processo de impeachment contra o presidente da República. É só não despachar, e aí nunca poderia. Então, como é que você pode definir um processo constitucional sendo inabilitado por um presidente da Câmara? Então, eu não confiro esse poder ao presidente da Câmara. Rodrigo Maia tem perdido apoio no Congresso Nacional, inclusive de lideranças do Centrão. O governo negocia com o Centrão diretamente, sem passar pelo presidente da Câmara. E ele perde também apoio ali da esquerda em vários temas que ele está tentando colocar no Congresso Nacional. Esse é um deles. Então, eu acho que o Supremo deve determinar. Rodrigo Maia, decida. Ele pode dizer sim, pode dizer não, mas ele tem que decidir. Agora são 6h50.